Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na nossa aula 8 de Sistemas de Informações Gerenciais. Tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. O modelo de informação destaca os 5 conceitos principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistemas de informação: pessoas, hardware, software, redes e dados são os 5 recursos básicos dos sistemas de informação. Os recursos humanos incluem os usuários finais e especialistas em SI, Sistemas de Informação, a sigla SI. Os recursos de hardware, galera, vamos lembrar que hardware são as máquinas, software são os programas. Os recursos de hardware consistem em máquinas e mídia. Os recursos de software incluem programas e procedimentos. Os recursos de rede consistem em mídia e apoio às comunicações. E os recursos de dados podem incluir dados, modelos e bases de conhecimento. Os recursos de dados são transformados por atividades de processamento de informação em uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais. Processamento de informação consiste em atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle. Vamos repetir isso. O processamento de uma informação consiste em 5 atividades: entrada, processamento, saída, armazenamento e controle. Vamos dar prosseguimento. Recursos. O modelo básico de SI, do Sistema de Informação, mostra que esse sistema consiste em 5 recursos principais: recursos humanos, recursos de hardware, que são os equipamentos, recursos de softwares, que são os programas, os recursos de dados, que é a informação que nós estamos armazenando, e os recursos de rede, que são o tráfego dos dados, a infraestrutura que permite que esses dados sejam distribuídos dentro da organização, né? Agora nós vamos falar individualmente de cada recurso desse. Recursos humanos. São necessárias pessoas para a operação de todos os sistemas de informação. Esses recursos incluem os usuários finais e os especialistas em sistema de informação. Os usuários finais são pessoas que utilizam o sistema de informação ou informação que ele produz. Os especialistas em SI, que são sistemas de informação, são pessoas que desenvolvem e operam os sistemas. Os recursos de hardware incluem todos os dispositivos físicos e equipamentos utilizados no processamento das informações: máquinas, dispositivos físicos, redes de telecomunicações, periféricos, computadores. As mídias, todos os objetos tangíveis nos quais são registrados os dados: papel, discos magnéticos. Exemplo de um hardware é um sistema de informação computadorizado são sistemas de computadores, periféricos de computador, unidades de disco, né? Agora vamos para os recursos de software. Os recursos de software incluem todos os conjuntos de instruções de processamento da informação. Os programas são um conjunto de instruções que fazem com que o computador execute aquela tarefa. Também hoje é chamado de aplicativo, né? Exemplos de recursos de software são softwares de sistema, softwares de aplicativo, procedimentos. Recursos de dados. Recursos de dados constituem um valioso recurso organizacional
Dessa forma, os recursos de dados devem ser efetivamente administrados para beneficiar todos os usuários finais de uma organização. Os recursos de dados dos sistemas de informação normalmente são organizados em bancos de dados, uma coleção de registros e arquivos logicamente relacionados. Um banco de dados incorpora muitos registros anteriormente armazenados em arquivos separados para que uma fonte comum de registro de dados sirva para muitas aplicações. Bases de conhecimento que guardam conhecimento em uma multiplicidade de formas, como fatos, regras, inferências sobre vários assuntos. Dados versus informações. O termo dados é um plural de datum, que vem do latim, embora seja geralmente usado para representar a forma singular e plural. O termo dados, informações, são muitas vezes empregados de modo intercambiável. Entretanto, deve-se fazer uma distinção entre eles. Dados são os fatos ou observações crus, normalmente sobre fenômenos físicos, transações de negócios, mais especificamente, os dados são medidas objetivas dos atributos, características de entidades como pessoas, lugares, coisas e eventos. Já as informações são os mesmos dados, mas já processados, que foram colocados em um contexto significativo e útil para o usuário final. Os dados são submetidos a um processo, de valor adicionado, processamento de dados ou processamento de informações, onde sua forma agregada, manipulada e organizada. Seu conteúdo é analisado e avaliado. São colocados em um contexto adequado e um usuário humano. A gente tem que entender que dado é a informação crua. Informação é a gente pegou aqueles dados, fez um processamento dele e deles a gente tira uma informação. Por isso que dá essa diferença entre dados e informação. Vamos deixar a próxima aula para recursos de rede. Muito obrigado.